Oi, Gabriel, Certo? tudo bem? Tudo bom. Você- Que bom, Gabriel. Estamos aqui agora na nossa última sessão, né? Fechando o programa de mentoria com resultado muito bom, que a gente vai falar um pouquinho depois. Gabriel, primeiro de tudo, eu queria que você contasse, né, um pouquinho sobre você, quem é o Gabriel, né? Um pouco da área que você tem de expertise, né? Um pouco da sua atuação, enfim, um pouco do seu resumo profissional, cargo, etc., para as Uhum. pessoas te conhecerem um pouquinho, pode ser? Sim, sim. Bom, sou o Gabriel Fernandes, tenho 36 anos, estou no mercado há 14. Eu sou formado em engenharia de computação, iniciei na parte de qualidade de software na Motorola, depois ingressei no programa de trainee da Vivo. Lá eu passei a maior parte da minha carreira, foram 13 anos. 7 anos na parte de engenharia de redes de telecomunicações, então entre trainee, analista pleno, sênior e engenheiro também sênior. E aí depois eu migrei para a área de TI. Então, os últimos 6 anos eu passei na área de TI da Vivo, ingressei como consultor, trabalhei numa área de B2B, depois eu migrei para o e-commerce e B2C. Atuei lá como gerente de projeto, analista funcional, Scrum Master, e na última posição estava como coordenador, né, com uma equipe ali de até 5 pessoas, fazendo já esse primeiro passo de gestão. E eu decidi, né, buscar outros setores, né, entender mais o mercado, até dar uma oxigenada, né, depois de tanto tempo em telecom e em uma empresa. Busquei o apoio aqui da Rafaela, da Eleva, né, e aí foi esse processo iniciou quando eu ainda estava dentro dessa posição de coordenação, depois eu me desliguei da empresa e continuei por mais um tempo, né? Então, buscando essa área de gestão de TI. Uhum, joia, muito bom. Profissional de tecnologia, né, Gabriel? Gabriel, me conta um pouquinho assim, quando você decidiu fazer, né, a mentoria, investir financeiramente, investir seu tempo e sua energia aqui no programa, né, com a gente, o que que especificamente te fez tomar a decisão de investir? Uhum. Bom, acho que é muito importante ter uma visão externa, ter esse caminho, essa orientação. Acho que isso acelera muito, né? Hoje em dia é uma coisa que acontece muito. A gente tem muito acesso a muita informação, mas também é difícil filtrar o que é relevante, o que faz sentido. Às vezes a informação está posta ali, mas ela é de um outro setor, de uma outra experiência. Então, acho que essa personalização, esse atendimento individualizado, esse filtro, esse direcionamento me ajudaram muito a ter um foco melhor nesse processo. Acho que se eu não tivesse, potencialmente, eu gastaria muito mais tempo, energia em outras coisas ali, estaria desfocado e o resultado pudesse demorar muito mais ou nem chegar. Uhum, joia. E na sua visão também, quais foram os principais aprendizados, né, durante o programa? O que que você enxerga que você teve ali de, né, de resultados, né, não só no resultado final que a gente vai falar, mas ao longo do programa? Uhum. Bom, acho que parte do acompanhamento, dos indicadores, então de entender como funciona a dinâmica das aplicações, do acompanhamento disso, do networking, das conexões, o mapeamento de perfil inicial, então se situar, colocar os seus objetivos, acho que tudo se encaixa, são pontos ali que às vezes não estão muito claros ou óbvios, que você precisa parar um tempo para refletir ali, direcionar, e aí depois esse suporte, no meu caso, por exemplo, a parte de network era uma coisa que era mais difícil, né? Tinha menos, não, tinha receio, não queria, não buscava tantas conexões, ficava pensando muito sobre isso. Então, todo esse suporte, esse apoio, essa orientação, ó, não, funciona assim, funciona assado. Olha, as pessoas também, do outro lado, elas pensam assim, não tem, com relação aos recrutadores, aos gestores, e de fato, pensando na minha experiência, né, naquela primeira cadeira de gestão, não fazia sentido, por exemplo, esse medo do networking que acontecia especificamente comigo. Mas, enfim, acho que o processo todo, essa orientação ajuda muito em todas as etapas. Que bom, fico feliz. E Gabriel, me conta então qual que foi o resultado aí, né, no fechamento do programa. Bom, no final eu cheguei em duas propostas, né, bastante interessantes. Acabei optando por uma que seria uma posição de coordenação em TI, então também um e-commerce, né, então eu posso carregar a bagagem do setor de telecom, mas para um setor de varejo, de indústria, B2B, né, então trazer um pouco do passado ali do B2B para essa experiência e foi muito positivo, né, receber essas duas propostas, poder até pesar ali e escolher. Então, acho que foi um processo muito bom
teve um suporte muito grande e eu consegui passar por ele de uma forma muito tranquila e muito estruturada até chegar nesse resultado final da proposta. Sim, que bom, né? Poder escolher a proposta que faz mais sentido para você, né? E a proposta que você Uhum, escolheu hoje faz sentido? Ela atende aí às suas expectativas? Como que você enxerga, né, esse novo desafio que deve iniciar aí nos próximos dias? uhum. Sim, bom, é o que eu buscava, né, essa diversificação, entender algum outro setor, né, para eu poder me preparar para futuramente ser um gestor melhor, né, tá mais preparado para ser um gestor de pessoas em outros setores ou em qualquer setor. Então, faz muito sentido isso. É uma continuidade por estar no setor de TI, por estar na área de TI, mas mudando de setor. Então, eu acho que ela casou muito bem, então poder levar as bagagens do que eu já tinha de conhecimento, né, porém em um contexto diferente. Então, acho que vai me agregar muito conhecimento e, pessoalmente, o que mais me motiva é essa parte do aprendizado, né, das coisas novas, da novidade. Acho que nesse sentido vai ser uma posição que vai ter muitos desafios para entender esse novo setor, essa nova empresa. É um grupo menor do que eu estava, mas também tem uma estrutura, então acho que vai ser muito bacana para o desenvolvimento pessoal também. Joia. E até um salário um pouquinho acima ali do que você tinha, né, na outra cadeira de Sim. coordenação, né? Uhum. Joia, que bom. Com Pode falar? salário um pouquinho maior e benefícios também um pouquinho melhor, então no agregado é um pacote bastante interessante. Sim. E a empresa ela é menor, mas ela faz parte de um grupo grande, né? Isso, a empresa é uma startup dentro de uma multinacional, então eu carrego também o conhecimento da Vivo, né, na Compra Agora, que é uma startup dentro da Unilever, então é uma gigante, então tem essa estrutura. Sim, que bom. E, Gabriel, falando um pouquinho do processo, né, um pouco da minha visão aqui para entender também contigo, né? Ao longo ali das sessões, né, da evolução do programa, no começo a gente tinha um desafio muito grande, que era o desafio de ter entrevistas, né? Não sei se você se recorda, que Uhum, era sim. uma incógnita ali, né? Uma questão que a gente estava ali atuando em vários pilares, trazendo várias estratégias, e eu falava para você, Gabriel, não tem como, né? Tem que ter entrevistas, né? Vamos implementar aqui, tem que ter, é o processo natural, é o que acontece. E aí, de repente, não de repente ao acaso, né? Mas porque você Uhum, foi ali se comprometendo, fazendo tudo que tinha que ter, tudo que tinha que fazer, né? As entrevistas começaram a surgir, você começou a fazer, né, várias entrevistas, uma na sequência da outra, né? Na sua visão, olhando agora, né, daqui para lá, né, daqui para todo esse processo que a gente vivenciou, o que que na sua visão foi ponto-chave, ou o que que aconteceu, o que que ajudou, né, a de fato começar a fazer as entrevistas, que era algo que estava ali te angustiando, né? E de certa forma a gente uhum, aqui também, porque é o natural, né? sim, sim. Bom, no geral, não gosto muito de metáforas esportivas para o mundo profissional, mas eu gosto de corrida de rua. E eu acho que, assim, no começo, bem na primeira semana, eu fui muito rápido e perdi o fôlego, então eu apliquei para muitas vagas na primeira semana, depois fiquei desanimado, aí fiquei uma semana sem aplicar. Então, até eu entrar num ritmo que fosse sustentável, né, um ritmo de longo prazo ali, mais para maratona, para 100 metros, né? É, foi um processo que eu precisei entender, e aí os primeiros 2 meses, né, não houve nenhuma entrevista. E aí, acho que isso também é importante entender. Tem essa questão da constância, né, de não ficar, de não desanimar, de não deixar uma semana parada, né, então de ir organizando isso, mas também entender que tem fatores externos ali, o orçamento, o planejamento das empresas, o tempo ali que as coisas vão encaixar. Então, as 3 primeiras entrevistas foi muito claro, porque eu acabei postulando no mesmo dia para as 3 empresas. Então, eles chamaram dentro de uma janela de orçamento, provavelmente, né, muito próxima dessas 3 empresas diferentes ali que chamaram. Então, pode acontecer com o tempo, né, mas a ideia é essa constância, é continuar, é seguir o processo. E aí, depois desses 2 primeiros meses, foi constante, assim, foi fundamental pelo menos uma ou duas entrevistas, e aí dentro dos processos de entrevista também gerenciar muito a expectativa, a ansiedade, de entrevistas, por exemplo, com Portugal, que pareciam muito certas, parecia que já estava tudo pronto para mudar, e o pessoal estava mais inicial, mas entendi que é um pouco da cultura deles, de como que eles organizam as coisas, eles tentam primeiro já alinhar com o candidato, depois com o cliente, né, mas enfim, então, entender também o contexto, né, do que está acontecendo com as empresas, esses ciclos, né, e não desanimar. A ideia é seguir o processo, estar constante para estar preparado quando as empresas começarem essas ondas e chamarem, enfim. Então, pode ser que seja muito rápido, pode ser que demore, mas acontece, os processos acontecem. Sim, é a constância, comprometimento e confiar no processo também, né? Uhum.
Joia, joia. Gabriel, também com relação à minha condução, né? A condução, enfim, a Marcela também que faz parte da equipe, né? Especificamente apoiando ali nas recomendações. O que que hoje, na sua visão, mais te chamou a atenção, assim, né? Na minha condução ou na empresa como um todo, que te agregou, né? De forma geral, aí no seu resultado? Uhum. Bom, acho que além do conhecimento específico, né, desse trabalho, desde do mapeamento de perfil, do levantamento, dos gaps, do apoio mais operacional ali de currículo, de LinkedIn, das postulações, pessoalmente, acho que me chamou muita atenção positivamente a forma da condução, né, bastante objetivo, bastante assertivo. Acho que isso foi muito bom, né, me ajudou e batia muito com o meu perfil também de ir fazendo as coisas. É, essa constância, esse acompanhamento, né, a questão de ter os indicadores, acho que isso também era uma coisa muito próxima da forma como eu prefiro, né, direcionar. E também, acho que o maior suporte aí era um gap meu, essa parte do networking, das indicações. Acho que isso principalmente a Marcela, a Síncrono, você, Síncrono, conseguiram apoiar muito nesses bastidores ali, conversando com as pessoas, encontrando quem eram os potenciais gestores ali, ou as pessoas das áreas de recrutamento. Então, acho que isso agregou muito na busca para uma parte que, se fosse depender só de mim, ficaria bem mais defasado. E o processo, essa questão da objetividade, da assertividade, da experiência, acho que também passa uma segurança muito boa, né? Principalmente para esses momentos de estar mais desanimado, tá? Mais dúvida, né? De começar a pensar, né? A desacreditar. Acho que isso ajudou muito, tá com todo esse apoio, todo esse conhecimento. Sim, sim, com certeza. Gabriel, você indica, no final das contas, né, o nosso trabalho, o meu trabalho, o programa, né, aqui da empresa, você indicaria aí para um outro líder, um outro profissional que esteja hoje pensando se faz, se não faz, se investe, se não investe, está com dúvidas, o que que você diria? Bom, eu indico muito, acho que também uma coisa que me chamou a atenção no início foi a estrutura, né, com relação à taxa de sucesso. Acho que então é um processo realmente muito conjunto, né, tem esse compromisso, esse suporte, e eu acho que assim, bom, comece o quanto antes, né? Às vezes você pensa, não, vou esperar uma condição ideal, vou esperar eu sair, vou esperar eu ter mais tempo, mas isso é muito relativo, foi uma coisa que a gente até discutiu em algumas sessões. Às vezes uma pessoa que tem mais compromisso e estrutura melhor consegue mais tempo, né? Ou uma pessoa que está mais aberta ali acaba desfocando. Então, não espere condições ideais, né? Eu recomendo bastante. Acho que esse suporte, esse aprendizado é muito bom e faz sentido ter o suporte durante o processo. Não é só uma questão de você vai aprender pontualmente ali como melhorar alguma coisa do perfil do LinkedIn ou do currículo. Você continua tendo esse suporte, network, esse retorno. Acho que é um respaldo muito importante para o processo para que ele ocorra de uma forma mais tranquila, sem tantos altos e baixos. Sim, e uma última questão aqui que você até comentou agora, né? O processo de recolocação ou de realocação, mas principalmente o processo de recolocação, que é quando a pessoa está no mercado, ele envolve, né, uma questão emocional forte, né? Que nem você comentou, poxa, a ansiedade, aí às vezes, dependendo do planejamento financeiro das pessoas, uma questão de medo, de receio, de insegurança, né? Como que você lidou com todos esses pontos aí ao longo do processo, né? O que que te ajudou a manter a confiança, a manter, né, a esperança e a constância aí no programa para que, né, você conseguisse o resultado. Isso, né, não somente aqui com base no programa, mas para que, né, de repente alguém que esteja passando por uma situação similar consiga também, de repente, pegar aí algum insight, alguma coisa que possa ajudar também. Uhum. Bom, exato. Acho que assim, o programa ele dá um suporte e muito desse do ponto de vista de, olha, já temos experiência, outras pessoas passaram por isso. Mas pessoalmente eu tive um apoio muito grande da família, né, principalmente da minha esposa em casa. Ela também tinha passado por transição de carreira, entendia como era isso. Financeiramente, né, houve uma estruturação bem grande, tinha uma reserva, então tinha um horizonte de tempo bastante confortável para trabalhar, né? Mas eu iniciei também até antes de sair, então era um fator, mas não era o único, né? Não, assim, só podemos fazer uma transição se estiver muito bem estruturado financeiramente, mas o apoio da família. E eu também, em paralelo, continuei um processo de terapia que eu já faço há muito tempo. Então, assim, esses apoios profissionais são muito importantes, os apoios pessoais, né?
Uhum. essa compreensão e essa estrutura, acho que são essenciais, mas se você não tiver nas condições ideais, não tiver com todos esses pilares ali para suportar, né, acho que é muito ter calma, ter confiança, pensar, parar, refletir, valorizar o seu histórico, né, porque é uma coisa que acontece muito, você começa a se questionar, nossa, se ninguém me chamou para entrevista, então acho que o meu perfil não está mais adequado, eu fiz alguma coisa de errado, tomei uma decisão errada no passado, é, tem alguns fatores que você controla, que é a sua experiência, as decisões, é a questão de aplicar. Tem muitos fatores que você não controla, que é o orçamento, o ciclo da empresa, o perfil, os concorrentes. Então, não adianta ficar se questionando ou se colocando para baixo ou como menor com relação aos fatores que você não controla. Ter muita calma, muita consciência ali de que você está dando o seu melhor, você está fazendo da melhor forma o que você consegue ali dentro do processo. Em algum tempo isso traz frutos, então confia que esse tempo acontece. Sim, com certeza. A confiança e a responsabilidade pelo que a gente controla, né? Que é o que, de fato, a gente pode fazer alguma coisa, né? O que não controla, a gente pode só tentar minimizar de alguma forma, né? Que bom, Uhum, Gabriel, fico super feliz. Nós, como empresa aqui, ficamos muito felizes aí com o seu resultado. Foi realmente um prazer, assim, poder acompanhar a sua jornada, uma jornada de evolução que a gente conseguiu ver ali na prática, né? A sua evolução nos processos de entrevistas, né? Em todo esse processo de fato, fazer, gerar entrevistas, também no seu emocional, né? Na sua ansiedade, a gente viu que você conseguia lidar muito bem, né? E conte com a gente aí quando for enfim, para qualquer situação que você precisar, né? Ficamos aqui à disposição e realmente foi um baita prazer poder te apoiar nesse processo de recolocação. Desejamos aí todo sucesso para você, que seja, né, mais um desafio, mais uma porta de entrada para a sua ascensão profissional, para o seu, né, contínuo aí desenvolvimento enquanto líder. ótimo, muito obrigado e também parabéns, muito obrigado pelo trabalho. Eu recomendo muito todo o processo, toda a equipe e agradeço muito todo o suporte durante esse tempo. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.